Olá! Hoje vamos mergulhar fundo aqui nos conceitos básicos de química, sabe? Usando um e-book da Educapes e também um artigo do Toda Matéria sobre elementos. Isso aí. A ideia é entender melhor o que é a química, como é que a matéria se organiza, se transforma e o que diferencia uma coisa da outra no dia a dia, né? Exato. Tem até uma citação legal do Harari, que diz que a química é basicamente a história dos átomos, das moléculas e de suas interações. E parece que está em tudo mesmo. Com certeza. Química é o estudo da matéria. Tudo que tem massa, ocupa espaço, sabe? E como ela muda. E a base de tudo isso, os átomos. Átomos, ok? A base de tudo. Mas como é que eles se arranjam para formar, bem, tudo que existe? Então, os átomos que têm o mesmo número de prótons, eles formam o que a gente chama de elemento químico. Hoje conhecemos 118. 92 são naturais, o resto foi criado em laboratório. Uhum. Só que eles raramente ficam sozinhos, né? Eles gostam de se ligar. Se forem átomos do mesmo elemento que se ligam, aí temos uma substância simples. Ah, tipo o oxigênio que a gente respira, o O2. Exatamente, o O2 ou, sei lá, uma barra de ferro, Fe. E tem um negócio curioso, a alotropia. Pega o carbono, por exemplo. Sim. O grafite do lápis e o diamante são feitos só de carbono, purinhos. Mas o jeito que os átomos se arranjam é tão diferente que um é mole, escuro, conduz eletricidade e o outro é super duro, transparente, isolante. Incrível, né? Nossa, que diferença só pela estrutura? E quando são átomos de elementos diferentes que se juntam? Isso deve ser o mais comum? É o mais comum, sim. Aí a gente tem as substâncias compostas. O exemplo mais famoso é a água, H2O. Hidrogênio e oxigênio, juntos. A água, claro. E essa estrutura única da água faz dela essencial para a vida. Por isso que procurar água é tão importante quando se busca vida fora da Terra, tipo em Marte. Faz todo sentido. Mas pensando bem no nosso dia a dia, é difícil achar água pura, oxigênio puro. Geralmente está tudo misturado, né? Exatamente. Na natureza e no que a gente usa, a maioria das coisas são misturas. A gente divide em dois tipos básicos. Ok. As homogêneas são aquelas que têm uma aparência uniforme, uma fase só. Você olha e não distingue as partes. O ar que a gente respira, por exemplo, é uma mistura de gases, nitrogênio, oxigênio. Ah, tipo água com açúcar dissolvido ou uma liga metálica. Isso, água salgada ou uma aliança de ouro, que na verdade é ouro misturado com outros metais. Você não vê os componentes separados. Entendi. E as outras seriam? As que a gente consegue ver as partes diferentes? Perfeito. São as misturas heterogêneas. Elas têm mais de uma fase visível, um aspecto não uniforme. Água e óleo é o clássico, né? Sim, clássico. Uma pedra de granito que você vê os cristalzinhos diferentes e olha que interessante, água com gelo também é heterogênea, mesmo sendo só H2O. Mesmo sendo H2O. É porque você tem duas fases ali, a líquida e a sólida, visivelmente distintas. Nossa, verdade. E essa matéria toda está sempre mudando, né? Falamos de transformações físicas e químicas. Qual a diferença principal? E como é que se identifica uma substância no meio disso tudo? Boa pergunta. A diferença é chave. Na transformação física, a substância muda de aparência, de estado físico, mas continua sendo a mesma coisa, quimicamente. Tipo, amassar uma lata de alumínio ou derreter gelo. Exato. Amassar a lata, derreter o gelo para virar água líquida, fusão, ferver a água para virar vapor, ebulição, a molécula H2O continua lá, intacta. Ok. E a química? Na transformação química, que a gente chama de reação, a coisa muda de identidade. Novas substâncias são formadas. O ferro que enferruja vira óxido de ferro, que é outra coisa. Madeira queimando vira cinza, dióxido de carbono. Aí entra aquela lei famosa, né? Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Lavoisier. Os átomos só se rearranjam. E para identificar cada substância, já que não dá só para olhar, Como faz? a gente usa as propriedades específicas. São tipo a identidade química da substância e não dependem da quantidade. As principais são a densidade. A relação massa-volume, né? Isso. O ponto de fusão, que é a temperatura que o sólido vira líquido, e o ponto de ebulição, quando o líquido vira gás. A água, por exemplo, ferve a 100 graus Celsius, sempre, ao nível do mar.
Não importa se é uma gota ou um litro. Entendi. São constantes para cada substância pura. Exato. E também tem a solubilidade, o quanto dissolve em outra coisa. E as propriedades químicas mesmo, tipo, se pega fogo fácil, se reage com o ar. O ouro é super estável, já o sódio explode em contato com a água. Nossa, E tem uns casos bem curiosos, tipo o metal gálio. O ponto de fusão dele é baixinho, perto de 30 graus Celsius. Se você segurar na mão, ele derrete. que legal. Ok, então se quase tudo é mistura, como é que os químicos fazem para separar as coisas, para ter uma substância pura, para estudar ou usar? Aí que entram as técnicas de separação. Elas se aproveitam justamente dessas diferenças nas propriedades que a gente falou. Ah, faz sentido. Para separar misturas heterogêneas, tipo areia e água, ou água e óleo, métodos mais físicos funcionam. Filtração, como coar café, ou decantação, que é deixar a parte mais densa assentar e depois virar o líquido. Simples, né? E para homogêneas, tipo álcool e água, aí não dá para filtrar. Não dá. Aí a gente usa a diferença nos pontos de ebulição. A técnica é a destilação. Você aquece a mistura, Uhum. o líquido que ferve primeiro com um ponto de ebulição menor vira vapor. Esse vapor é resfriado num condensador e volta a ser líquido, já separado. Ah, é assim que separam o álcool da água? E no petróleo também, exatamente. No petróleo é a destilação fracionada, um processo mais complexo, mas o princípio é o mesmo, separar os componentes, gasolina, querosene, diesel, pelos seus diferentes pontos de ebulição. É fundamental na refinaria. E tem técnicas ainda mais refinadas. Tem sim. A cromatografia é muito usada em laboratório. É uma técnica mais sensível. Basicamente, você faz a mistura passar por um material, a fase estacionária, sendo carregada por um fluido, a fase móvel. E como isso separa? Cada componente da mistura interage de um jeito diferente com a fase estacionária. Uns ficam mais presos, outros passam mais rápido. Aí eles se separam ao longo do caminho. Pensa numa mancha de tinta num papel de filtro molhado. As cores se espalham diferente. Nossa, que interessante. Bom, então a gente viu bastante coisa hoje, hein? Desde o que é química, matéria, átomos, elementos, passando por substâncias simples, compostas e a realidade das misturas, né? Homogêneas, heterogêneas. Isso. E como a matéria se transforma, as propriedades que ajudam a identificar cada coisa e, finalmente, como separar tudo isso. Fica claro como a química está por trás de tanta coisa, desde materiais antigos até tecnologia de ponta. Pois é. E, para a gente fechar, fica uma reflexão interessante que as fontes sugerem. A alquimia antiga sonhava em transformar chumbo em ouro, certo? Sim, o grande sonho deles. Hoje, a física nuclear já consegue fazer transmutação de elementos. Já criamos 26 elementos que não existem na natureza. Pensando nisso, como será que essa capacidade, talvez futura, de não só criar, mas quem sabe desenhar novos elementos com propriedades sob medida? Como isso pode mudar nossa relação com a matéria e as tecnologias que a gente pode inventar? Uau, uma ótima pergunta para a gente pensar. Realmente abre muitas possibilidades.